bem no chão da minha terra, canto a minha oração. Um dia a vida se encerra. Meu nome é Pedro Costa e esse é o Carreiras em Foco. Hoje, o nosso tema é música, mais especificamente, a regência. E para essa entrevista, nada mais justo do que eu convidar alguém da música, né? Uma regente, mais especificamente. E para essa entrevista, eu estou recebendo a cantora Vânia Lucas. Vânia, boa tarde, seja bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Boa tarde, Pedro. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de participar do seu programa. É uma honra estar aqui conversando com você. Vânia, para quem não te conhece, por favor, fala um pouco de você, quem é você, e como é que você começou na regência. Então, Pedro, eu sou da área da música, né, desde a década de 80 que eu me formei. É, eu sou cantora, toco viola da gamba, sou regente e professora de técnica vocal. Ah, e tem uma coisa que eu esqueci de comentar, né? Você foi regente do coral que hoje eu faço parte, certo? Como é que foi essa fase da tua vida? Foram 12 anos que eu regi o Coral Voz Ativa, né? E foi uma fase muito importante da minha vida em que muitas coisas aconteceram, e o coral era uma delas, né? E, e foi uma fase assim, o coral, desde que eu assumi, o coral tem uma coisa muito interessante, né, que eu gostaria de comentar, que o Coral Voz Ativa ele foi formado a partir da vontade de um grupo, né? Vontade dos funcionários do fórum, num movimento de greve, e que eles iam para São Paulo cantando no ônibus. E aí eles tiveram a iniciativa de buscar sojures para manter esse grupo que eles estavam querendo iniciar, e buscar uma regente, que foi a Cristina Modé, por 5 anos, e depois a mim, né? Então, esse é um tipo de início de formação de um grupo que é o mais genuíno possível, quando se forma a partir da vontade de um grupo, né? Então, o coro não era meu, não era eu que estava formando o grupo, eu fui convidada para reger esse coral, né? Então, eu sempre tive isso em mente, porque eu acho que essa vontade deve ser sempre respeitada. Então, desde então, assim, foi uma fase frutífera em que eu pude experimentar com aquele grupo, que era um coral de empresa, né? Então, nós já formamos o grupo que existia, né, já, e assim, que já estava ali formado, então poderíamos cantar em três vozes, sopranos, contraltos e barítonos, né? Sempre essa dificuldade de homens no coral, né? E eu tinha uma vontade também de experimentar, é, é, fazer música popular, que era a vontade deles também, cantar música popular, fazer um repertório de música popular, com a formação, com uma das formas de se fazer música popular, com uma banda, né? Com piano, baixo, bateria e com arranjos feitos especialmente para o grupo que tinha ali, né? Então, foi uma fase muito gostosa, frutífera, deu muito certo essa experiência, né? E a gente fez muita coisa assim, né? E assim, cantar sem pasta, subir no palco e, e fazer esse repertório da música popular brasileira. E como é que a música entrou na sua vida? Olha, a música entrou na minha vida cantando na igreja. Desde criança eu participava de uma igreja batista em Bauru, então eu cantava nos coros, em todas as atividades que a igreja era uma igreja muito forte musicalmente. Tinha um bom time de regentes e professoras de música lá dentro da igreja. Então, eu participava ativamente disso. Meu pai me colocou para fazer aulas de piano desde os 12 anos de idade, já me deu um piano de armário, de presente. Então, e na escola também, eu participava de tudo quanto é atividade de aula de música que naquela época tinha nas escolas públicas, né? Eu estudei em escola pública. Então, eu sempre fui muito estimulada e sempre tinha coisas para fazer. Então, eu vivia cantando em coro, cantando em bandinha, tocando, enfim, foi assim que a música entrou na minha vida. Agora falando sobre a regência,
Como é que ela virou algo sério pra você? Como é que isso virou algo sério? Eu fui cursar, eu saí de Bauru com 19 anos de idade e fui fazer, escolhi como faculdade, como formação, música sacra, que era um Seminário Teológico Batista do Sul Brasil, e lá no Rio de Janeiro. E aí lá são 4 anos de curso tempo integral, um curso muito interessante, muito bom, assim, com bons professores. Eu me formei em regência e piano. Então, eu descobri a regência lá nesse curso, né? Tinha uma professora muito especial e que me ajudou muito e que eu foi assim de cara a matéria com a qual eu mais me identifiquei. E lá a gente trabalhou também essa coisa de formação de coros graduados, né? De coros de todas as idades, né? Além de coros de empresa, de diferentes lugares, assim. Então foi lá que começou, né? E depois, profissionalmente, eu comecei quando saí do Rio. Eu fui para Marília e lá eu comecei a trabalhar como regente mesmo, regendo os corais, o coral da Telesp, o coral da prefeitura, o coral da Faculdade de Direito da Eurípides Soares da Rocha, além do madrigal Canto dos Olhos, que é um madrigal que aí eu fiz, né? Então, foi a minha primeira atividade como profissional de música foi ser regente de coral, de coros, né? E com música popular brasileira. O que que tornava esse grupo, né, esse coral especial pra você? Olha, o que tornava especial era justamente esse início deles, né? Assim, de ter um grupo que me convidou para fazer o trabalho com eles, né? E era um grupo assim que a gente conseguiu fazer vários arranjos com um repertório bastante extenso. Então, e um das coisas mais especiais foram um show que a gente fez sobre um tema chamado Trens, que foi um tema escolhido pelo grupo, né? Teve a votação desse tema e depois a escolha das músicas, sempre com a participação do grupo, né? Então, nesse show tinha Trenzinho do Caipira, do Vila Lobos, tinha o Pedro Pedreiro, do Chico, tinha Trem das Onze, a Dona Irã, tinha Trem Azul, do Loborges, e Ronaldo Aço, tinha Trem das Sete, do Raul Seixas e umas outras. Então, a gente fez isso junto com a Miriam Fontana, que fazia a parte cênica, né? Então, essa parte toda, desde da preparação, dos ensaios, né, até chegar no palco, com luz, som, aquele friozinho na barriga, e uma banda de músicos, que era a banda de base do coral, né, que era o Mário na época, na época dos trens não era mais o Mário, era o Leandro Cunha, o Bruno Barbosa no baixo, aí tinha viola caipira, a bateria com Paulinho Briga, Paulinho Vieira, né? Então, foi foi muito especial poder criar esse ambiente de música popular brasileira, né, junto com o coral de três vozes. Então, isso acho que tornou o coral muito especial para mim, além da, do amor que a gente desenvolveu, né, juntos, porque são 12 anos de convivência e que, inclusive nessa fase, assim, eu tive foi quando eu vivi meus maiores dramas pessoais, e então o coral me apoiou incondicionalmente e amorosamente. Então foi uma relação de amor e de trabalho que deu muito certo. E tem algum momento dali, daquela época, que você nunca esqueceu? Eu acho que de tudo assim que a gente fez que eu nunca esqueci, foi isso, esse programa dos trens, foram as viagens que a gente fazia de ônibus pelos fóruns do interior de São Paulo, foram os palcos do Sesc, a gente fez no Teatro Santa Rosa, a gente fez no Municipal, enfim, foram esses momentos e os momentos também que eu gosto muito são os momentos de ensaio, né? Então, muitos ensaios a gente fazia aqui em casa, cozinhando, também depois.
Então era um grupo que ficou muito amigo, muito coeso, e então é difícil de esquecer essa relação. É uma relação de amor, como qualquer relação de amor, né? Ela deixa sempre bons momentos, né? Gostosos de lembrar. Agora falando da época que você saiu do coral para ir morar fora. Hum. Quando que surgiu a oportunidade de você morar fora? E qual foi a sua primeira reação? Pedro, na verdade, essa oportunidade, eu fui criando essa oportunidade durante muitos anos, durante muito tempo, né? Então, a partir da cidadania italiana e da vontade que eu tinha de conhecer a terra dos meus ancestrais, né, da família da minha mãe e também do meu pai, que não era italiano, mas ele foi na Segunda Guerra Mundial. Então, eu sempre ouvi muitas histórias sobre a Itália, tanto do meu pai quanto da minha mãe, e que eu tinha essa curiosidade latente, assim, né? E depois que eu perdi o Mário e meu pai e minha mãe, essa coisa ficou muito forte, né? A vontade de eu ir para lá. Então eu comecei a trabalhar nessa possibilidade, me preparei bastante e eu sabia que eu ia uma hora ter que deixar os trabalhos que eu tinha aqui para fazer isso. Mas escolhi o momento da minha aposentadoria e a transição do coral para um outro regente. Porque como eu disse no início, esse coral é um coral que ele deve existir, né? Apesar do regente. Então não era meu coral, né? Então um coral que tinha que continuar existindo. E eu estava como responsável para que isso acontecesse, uma das responsáveis para que isso acontecesse da melhor maneira possível. Então meu maior interesse é que o grupo continuasse, apesar de mim, né? Então eu preparei esse momento, né? E e eu acho que foi na hora certa e da maneira certa. Então, foi uma passagem tranquila. A gente escolheu o Sérgio, porque a gente eu já tinha convidado ele para me substituir em algumas apresentações que eu não pude reger. Eu conheci ele desde que eu cheguei aqui em Ribeirão Preto, em 93. A gente tocou junto, fez grupos de música antiga e tal. Então, é uma pessoa que eu confiava muito, que confio e que acho que foi a melhor escolha para continuar o trabalho do coro, né, da voz ativa da Sojules. E só um comentário que eu acho que ele vai gostar de ouvir isso se ele vir a entrevista. É, E foi uma ótima escolha, viu? Porque, Olha, tenho certeza. porque ele é. Eu não sei você, mas ele é muito engraçado. Ele é uma peça. Mas tudo bem. É. Ai, Pedro. Depois dessa saída, o coral passa a ser regido por ele. Como é que foi ver essa transição, essa continuidade, vamos dizer assim? Então, eu acho que como ela foi bem preparada, né, e feita com muita tranquilidade, eu acho que eu me senti assim muito bem em ter participado dessa transição, né, e ter deixado o coral então boas mãos, né, e continuar com essa relação de amor com o grupo até hoje perdura, né? Então é Uhum. uma coisa que muito gratificante. Não tem nem palavras para dizer, mas é uma coisa assim, um trabalho muito amoroso e que me traz muita alegria, uma realização muito grande, um sentimento de realização muito grande aqui em Ribeirão Preto. Bom, aí vem aquela pergunta. Hoje eu faço parte de uma coisa que você ajudou a construir. Aham. É, o que que você sente ouvindo isso? Então, isso aí é a prova mais incrível de que o objetivo do coral, né, desse grupo que teve essa vontade inicial e se organizou para que acontecesse isso. Veja bem, uma atividade cultural, musical, né, em que beneficia as pessoas da empresa, foi aberto para as pessoas de fora, inclusive, né, que no começo era mais direcionado para os funcionários.
né? E depois houve essa generosidade de abrir para as pessoas de fora também, né? É uma prova de que a coisa foi feita de maneira mais sincera e mais natural possível, né? Mais amorosa possível. Não tenho nem palavras, Pedro, mas assim, eu fico muito feliz de saber que estou aqui conversando com você, que é uma coisa que eu nem imaginava, né, naquela época, como ser a continuidade do coral, é a coisa mais importante. Então, você é a prova de que esse objetivo foi atingido. Então, só me traz alegria isso. Que conselho você daria para quem faz parte de um coral hoje? Ah, conselho que eu dou para quem faz parte do coral, olha só. Eu acho que toda pessoa que canta no coral deve aproveitar muito o ensaio. O ensaio é precioso, né? Porque é onde você exercita essa coisa de, além de trabalhar sua voz, de poder crescer musicalmente, né? Trabalhar seu corpo como instrumento da voz. Antes de chegar na apresentação, né? O que vale são os ensaios, que é onde você vai formatar tudo aquilo que uma hora você vai subir no palco e apresentar para um público, né, que vai te ouvir atentamente, que vai receber aquilo, né, como um presente, como forma de música e cultura, né? Então, eu digo que o ensaio é onde a gente deve estar presente muito atentamente, né? Aproveitando essa coisa de ouvir o outro, de cantar timbrando com o outro, né? Ou cantar a sua voz ouvindo quem está do seu lado, e depois ampliando essa audição para o naipe que está um pouco mais ali, distante, na atenção no regente. Isso tudo tem que ser treinado no ensaio, né? Para que na hora da apresentação, com tantas coisas que entram, que é essa coisa de som, luz, público, né, que já causa uma emoção, você está ali firme porque você trabalhou toda essa relação de aprendizado, né, com a música, né? Então, a presença no ensaio, né, ela constrói a, a boa apresentação, constrói a música a ponto do público elogiar o coro, dizendo assim: que música linda que eu ouvi, porque a música foi bem feita, foi bem executada, a pessoa que está cantando ali, ela está atenta, presente, sabendo o que está fazendo, né? É isso, assim. Aproveite o ensaio, estude, faça o seu melhor no ensaio, que aí depois a coisa flui, né? Além de você fazer crescer suas relações com o outro, né? Que é tão importante. Bom, e pra gente fechar, Vânia, eu vou pedir pra você cantar de novo aquela música, lembra? Do Mário Feres? Do teu marido? Aquela bem Ah, no chão. Aquela bem no chão? Que eu da esqueci emoção da como é minha que chama. fé. Eu Chama esqueci. cantoração. Então, nós não Isso. falamos aqui, eu citei o nome do Mário, que esteve sempre ao meu lado nesse início do coral, até 2011, né? E depois a gente chamou o Leandro Cunha para ser o pianista. O Mário participou muito dos arranjos, fazendo arranjos especiais para o grupo que a gente tinha, né? Antes da gente depois encomendar arranjos para outros arranjadores. E ele nos deixou muita saudade. E participou também da formação do Coral Voz Ativa, sem dúvida, né? É uma lembrança inesquecível e importante para o coral também. E atualmente eu estou trabalhando na gravação, quer dizer, na captação de recursos de um projeto que foi aprovado pela Lei Rouanet para gravar as músicas inéditas do Mário. Então era um projeto que a gente já tinha, deu fazer um disco só com as músicas dele, que além de pianista e arranjador, ele foi um excelente compositor. E se foi antes de poder realizar isso, né, de registrar as músicas dele, né, fonograficamente. Então eu estou fazendo esse trabalho agora e o nome do projeto se chama Canto Oração e a música é
Bem no chão da minha terra, planto a minha oração. Um dia a vida se encerra, mas planto esse canto e a alma morre não. Espremo no peito, no abraço, a anca da viola que chora em vão. Assim, nessa reza baixinho, meu pinho em forma de canção. Linda essa música, hein? Linda, É linda. linda. Ela foi feita para um balé, junto com a Pat Brown, e ela vai ser o tema do CD que eu vou fazer com as músicas dele. É legal. Bom, Vânia, foi um prazer te receber aqui. É, e, e agora eu te deixo à vontade para deixar uma mensagem final, divulgar alguma rede social sua. Fique à Tá vontade. bom. Bom, Pedro, primeiro, assim, muito obrigada de você ter feito essa entrevista. Foi uma delícia conversar com você. Parabéns, continue fazendo esse programa que é muito importante, né? A gente ouvir sobre as pessoas aqui da cidade, sobre o que elas estão fazendo, sobre as profissões. E eu queria aqui deixar publicamente um agradecimento ao Coral Voz Ativa por tudo que eles me deram, né, durante a nossa vivência juntos, né, nesse tempo. Muito obrigado mesmo, assim. Então eu quero aproveitar a oportunidade para dizer ao Coral Voz Ativa que foi uma honra trabalhar com vocês, um prazer muito grande, né? Uma vivência divertida e amorosa e que é inesquecível, né? E que assim, eu sou muito grata por tudo que vocês fizeram, tanto pela nós crescemos juntos, né, fazendo essa experiência, como eu disse antes, de fazer um coro, cantando música popular, com uma banda, subindo ao palco, sem pastas, né? E de toda essa amizade que foi criada em torno disso e da participação de vocês na minha vida pessoal também, quando eu mais precisei. Então, é um agradecimento que eu gostaria de fazer agora, aproveito essa oportunidade para fazer e dar um beijo no coração de cada um e dizer a vocês parabéns pela iniciativa desse grupo que ainda está no coral e de ter formado essa atividade, esse grupo, né? E, e que importa tanto na vida das pessoas. Tá vendo o Pedro tá aqui que continua, que está tendo essa oportunidade de participar disso, né? De absorver essa atividade, e se desenvolver com ela. Então, parabéns e continuem assim, né? E eu sei que vocês vão fazer aniversário e eu quero cantar muito parabéns e dar muito vivas a vocês, tá bom? Muito obrigada. Bom, Vânia, mais uma vez, muito obrigado aí pelo seu tempo, por ter se disposto a regravar, porque sim, a gente regravou, para quem não sabe. É, Então, eu te agradeço demais pelo seu tempo e pela entrevista, obviamente. Ok. É, É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma pergunta é, que vocês queiram fazer diretamente à nossa convidada, vou deixar o Instagram dela aqui, tá? Alguma rede social que ela me permita deixar. Sim, É, E é isso, gente. Valeu. Falou. é isso aí. Acompanhe o Canto Oração. Valeu.